A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar a lição 4, o Espírito que nos guia para além das fronteiras. Olha, pessoal, que lição maravilhosa. Nós estamos aqui nesse terceiro trimestre. Texto áureo. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em números. Atos 16:5. Leia na sua Bíblia, Atos 16:5, que está dizendo que de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia, aumentava, multiplicava. É o título dessa lição. O Espírito que nos guia para além das fronteiras, não só em Israel, mas na Grécia, na Síria, nos outros países, o Espírito que nos guia para além das fronteiras. Paulo foi um grande pregador. Pregou não só em Israel, mas pregou na Europa, na Ásia. Pregou em muitos países. Verdade prática. O Espírito Santo não apenas guia o cristão com seus passos, mas também o impede de avançar quando isso está de acordo com a vontade de Deus. Porque Paulo teve uma hora que ele foi para uma cidade, aí o Espírito Santo falou, não vai por aí, vai por aqui. Nem sempre as nossas boas estratégias são de Deus. Nós temos que ter planos, estratégias, ações, mas depender primeiramente de Deus. Então, por exemplo, você vai mudar de cidade, você ora a Deus, Senhor, quero mudar de cidade, mas é a tua vontade? Senhor, eu quero ir embora para os Estados Unidos, mas é a tua vontade? Como diz a Bíblia, Jesus ensinando, Pai nosso que estás no céu, lá no final ele fala, mas faça-se segundo a tua vontade. É a minha vontade trocar de carro esse ano, mas faça-se a tua vontade. Foi o que eu fiz. Essa semana eu estava fazendo uma experiência de dirigir Uber, motorista de aplicativo pela Uber. Aí eu falei, Senhor, não faça a minha vontade, mas a tua. Eu fui. Fiquei apenas 2 dias, não senti bem. Não é para mim aquele serviço. É um serviço bom, excelente para quem gosta. Mas Deus me quer aqui, ó. Então eu orei, Senhor, faça-se a tua vontade. E Deus confirmou, meu filho, continue gravando vídeo para o meu povo. Deus tem me abençoado aqui. Eu tentei dirigir carro lá na rua, ser motorista, mas Deus não me quer nessa área. Faça-se a tua vontade. Foi isso que Paulo fez. Introdução. Olha, pega a sua revista e vamos ler a introdução. Tá aqui, ó. Segunda viagem missionária de Paulo marca um avanço decisivo da igreja, o fortalecimento das igrejas já fundadas, a expansão do evangelho para novos territórios. Tá vendo? Paulo não se limitou só em Israel. Ele foi para a Grécia, para a Síria, para a Itália, Espanha, Europa, Ásia. Todo o continente daquela época, Paulo evangelizou. Paulo foi o maior missionário de todos os tempos. Número 1. Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. A direção soberana do Espírito na segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária, destaca-se a relação, recai não apenas sobre a expansão geográfica da igreja, mas sobre a condição soberana do Espírito Santo em cada decisão. Então Paulo falou assim, eu vou pregar esse ano lá na cidade de Corinto. Mas ele orava, Senhor, é a tua vontade? Se eu estou indo para a Grécia, mas é a tua vontade? Faça a tua vontade. Senhor, eu vou para a Itália, para a França, para a Europa. Senhor, é a sua vontade? Então, use estratégia e haja, mas tem que orar. Tem que orar. Não é só fazer as coisas, vou trocar de carro, de casa, vou para ir embora para o Japão. Faça-se a tua vontade. Ore, entregue na mão de Deus. Fé sincera, sensibilidade espiritual e honestidade da Lídia.
Lídia é apresentada como adoradora de Deus. Essa pessoa abriu as portas e Paulo pregou o evangelho na cidade e reuniu o povo nessa casa para começar um novo trabalho. Paulo pregava assim, nas ruas, nas praças, de casa em casa, fazia culto evangelístico ao vivo. E aí ele perguntava, quem quer aceitar Jesus? Aquele povo que queria, ele levava para uma determinada casa e lá ele abria uma nova filial, uma nova congregação, uma nova igreja. Aí ele ficava ali 6 meses, no máximo 1 ano, colocava um representante, dirigente do culto, um responsável pelo rebanho, chamado pastor, e ele ia embora para outra cidade. Lá na outra cidade ele fazia as mesmas coisas, pregava nas ruas, nas praças, reunia o povo, colocava numa casa, colocava um representante e ia embora para outra cidade. Paulo fez isso em muitas cidades. A pregação em Filipos, simplicidade, graça, poder e transformador. Sem sinagoga, Paulo inicia uma missão junto às mulheres, reunida à beira do rio, ali em ambiente simples. Então Paulo não tinha igreja, a sinagoga não autorizava, não tinha templo no tempo de Paulo. Paulo reunia os irmãos nos lares, nas casas das pessoas que autorizavam. Então, por exemplo, uma pessoa, eu aceitei Jesus na pregação de Paulo. Gostei tanto, estou tão alegre. Paulo, faz um culto lá em casa, abre uma igreja lá na minha casa. Era isso que acontecia com as pessoas. Elas estavam cheias do Espírito Santo e levava Paulo e as pessoas para fazer o culto lá na sua casa. E de lá nascia uma igreja. Depois que não cabia mais no lar, na casa, eles alugavam um salão e se reuniam para fazer culto. Assim foi o início da igreja primitiva. Todas as igrejas, na maioria, nasceu dentro dos lares. Tudo que é grande, um dia foi pequeno. Então, por exemplo, eu dirigi uma igreja 13 anos. Ela nasceu no lar. 90% das igrejas nascem em lares, dentro de uma casa. Toda árvore grande começa com a semente dentro da terra, pequenina, e daqui a pouco cresce. Então, quer abrir uma igreja? Um conselho meu, abre no seu lar, na sua casa, com a permissão do seu pastor. Pastor, posso fazer um culto lá em casa, convidar os vizinhos, para futuramente pode até nascer uma igreja? É assim que Paulo fazia, pessoal. É o que está aqui na revista. A libertação da jovem possessa e o confronto entre os poderes das trevas. Aqui Paulo está agora fazendo a obra e tem uma mulher que adivinha e Paulo expulsa o demônio de adivinho e agora ela não adivinha mais porque foi liberta e aí deu prejuízo para os credores, para os homens administradores daquela farsa. A expulsão de um espírito de adivinho, mesmo tendo como base na casa de Lídia, Paulo e seus companheiros continuavam a frequentar lugar de oração. Numa dessas ocasiões, entraram uma jovem escrava possuída pelo espírito de adivinho. A mulher possuída pelo espírito maligno adivinhava as coisas. O teu CPF é esse, o teu RG é esse, o seu nome é esse, você trabalha nisso. A mulher tinha um espírito de adivinho maligno, não era revelação de Deus, era possessa. Aí Paulo discerniu, porque tem um dom do discernimento. Paulo discerniu e falou, está repreendida em nome de Jesus, sai dela. Ela caiu no chão, foi liberta, não adivinhou mais. Os homens que ganhavam com adivinhação, deixou de ganhar. Aí mandou prender Paulo, porque eles pagavam, as pessoas pagavam para adivinhar. Adivinha como é meu nome, como é meu RG, o que é o meu futuro. É uma espécie de espiritismo. Como vai ser o meu futuro, qual é o meu nome, como eu trabalho. Adivinhava tudo. Aí essas pessoas davam dinheiro para esses donos dessa jovem. E aí eles ficaram no prejuízo, mandavam bater em Paulo, prenderam Paulo. Paulo foi preso porque expulsou um demônio de uma pessoa. A reação das
exploradores da perseguição injusta. A libertação das jovens significou prejuízo financeiro aos seus senhores que movia por interesses econômicos arrastaram Paulo e Silas à autoridade. Tá vendo aí? Os homens que estavam ganhando com a adivinhação do demônio levaram Paulo para a prisão. Paulo foi preso injustamente. Mas algumas coisas incríveis acontecem lá na prisão. Paulo e Silas e a convenção do carcereiro prenderam Paulo, prenderam Silas, porque eles expulsaram o demônio de uma mulher que estava adivinhando pelo espírito maligno. Açoito e preso por causa do evangelho. Paulo foi açoitado e preso. Você sabe o que é açoitado? É levar chicote. Literalmente é pegar um chicote e começar a bater, ó. Bateram muito em Paulo. Depois prenderam porque ele estava expulsando demônio. Já pensou, pessoal? O reino das trevas perseguindo o reino das luzes. Só que aí lá dentro da prisão, Paulo e Silas cantavam hino louvores a Deus e deu um grande terremoto. Paulo está lá. Glória, glória. Não, Silas cantando e Paulo orando. Aleluia, aleluia. Paulo orando, orando, orando. Perto da meia-noite. Meia-noite, biblicamente, é um sinal. A Bíblia fala sobre a meia-noite. É um horário específico que entidades, demônios vêm para perturbar. E Paulo orando meia-noite com Silas, cantando, deu um terremoto. Abriu-se as portas. Os presos pensaram em fugir. O carcereiro falou, nossa, fugiram, o pessoal fugiu, vou me matar. Pegar uma espada e vou me matar. E aí Paulo, não faças tal, não se mata, porque quem abriu isso aqui foi Deus. Deus mandou um terremoto na prisão, abriu todas as grades e os presos poderiam fugir, mas ninguém fugiu. E o carcereiro queria se matar, porque ele achou que ia ser culpado por isso. E ele, Paulo, o que eu faço para ser salvo? Paulo falou, aceita Jesus, tu e tua casa, e você vai ser salvo. Ele aceitou. Todo mundo, todos os presos aceitaram Jesus, nasce uma igreja dentro da prisão. Louvor abre as portas, transforma o ambiente. Por volta da meia-noite, mesmo ferido, imobilizado, tá vendo? Preso, cantando e orando, e as portas se abrindo e as prisões. É o poder de Deus. Mandou um terremoto e não morreu ninguém. Tá vendo aí, pessoal? Eu acho que foi ontem de ontem, aconteceu um terremoto na Venezuela, caiu o prédio, morreu muita gente. Morreu muita gente. Já esse terremoto aqui não morreu ninguém, porque esse terremoto veio de Deus para libertar Paulo e Silas da prisão. É o que diz aqui, ó. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e veio um terremoto e as prisões se abriram. A convenção do carcereiro e a vitória da graça. Ao ver as portas abertas, o carcereiro, tomando-se desespero, tornou a tirar a própria vida. O carcereiro falou, Paulo, eu vou me matar, Paulo, porque esses homens vão me matar, porque abriu as prisões, eu sou responsável por cada um de vocês, e agora com esse terremoto a prisão se abriu, eu não posso segurar vocês fugindo ou não, eles vão querer me matar, então eu vou me matar. Aí Paulo, não se mata, aceita Jesus. Ele, o que eu faço para ser salvo? Aceita Jesus, tu e tua casa será salvo. E o carcereiro e os presos aceitaram Jesus e nasceram uma igreja dentro da prisão. Antes de concluir, eu vou contar uma história, já. Conclusão, após cerca de 3 anos de intensa atividade missionária, Paulo retorna a Antioquia da Síria, encerrando um ciclo de direção divina, a presença de outros. Então Paulo abriu várias igrejas. Agora o que eu vou contar é um testemunho meu, pessoal. Olha só, pessoal. Eu dirigi uma igreja em São Paulo por 13 anos. Eu fui pastor presidente de um ministério da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, ligado na convenção. Por 13 anos eu fui presidente desse ministério. E quando eu estava pregando nesse período,
orando muito, jejuando. Aí eu falei assim, ó, sabe de uma coisa? Eu vou pregar Paulo e Silas na prisão. Eu falei, igrejas, abre a Bíblia lá no livro de Atos, eu vou pregar Paulo e Silas. Na hora que eu comecei a pregar, Paulo foi preso, na hora que eu comecei a pregar, aí Deus falou, meu filho, não prega que Paulo foi preso. Eu falei, mas Senhor, como assim, Senhor? Tá aqui, ó, Paulo estava na prisão. Aí o Espírito falou, Paulo não estava preso, não pregue isso. Você vai pregar que quem estava preso era Roma. Estava preso na prostituição, na idolatria, no materialismo. Aí minha visão abriu. Eu falei, igrejas, eu ia pregar que Paulo e Silas estavam presos. Mas quem é cheio do Espírito nunca é preso. É guardado na prisão. Pedro, por exemplo, a Bíblia não diz Pedro foi preso. Não, a Bíblia diz Pedro era guardado na prisão. Um homem cheio do Espírito não pode ficar preso. Preso é um sentido humano, para dizer está atrás da grade, mas um homem cheio do Espírito não é preso. Paulo foi guardado na prisão. Silas estava guardado na prisão, mas não estava preso, porque ele estava cheio do Espírito, cheio do céu, cheio do poder de Deus. Como é que um homem cheio do Espírito pode ser preso? Não, ele estava guardado temporariamente, depois ele saiu. Agora preso quem estava era Roma, foi isso que Deus falou para mim. Meu filho, prega que Roma estava preso. Roma é que está preso. Roma prendeu Paulo, mas Paulo não está preso, Paulo está cheio do meu Espírito. Roma que está preso na idolatria, na prostituição, nos seus pecados, eles estão presos. Quem está em Cristo, nova criatura é. E eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo é livre. João Batista, por exemplo. Prenderam ele, cortaram a cabeça, mas ele não estava preso. Ele estava cheio do Espírito. Pessoas cheias do Espírito não são presas. Quem é preso é quem está focado na prostituição, no pecado, na idolatria, no egoísmo, na ira. Isso é preso. Tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe. Essa é a lição 4. Se você quer aprender as novas revistas, se inscreva no canal, compartilhe essa aula nos teus grupos da sua igreja. E quem quer fazer curso de teologia, eu sou professor do curso básico, médio e bacharel. Eu mando esses livros para sua casa pelos correios e você assiste as minhas videoaulas. Curso básico, médio e bacharel. Tá vendo aí, pessoal? Ó. Tá aí, ó. Teologia, cristologia e tem anel. Anel fino e anel grosso, ó. Vamos lá, vou mostrar aqui. Anel fino e anel grosso. Olha, ó. Eu uso esse aqui, ó. Anel grosso. Anel fino e anel grosso. Aí você escolhe aí qual que você quer, ó. Ele vem assim na caixinha. Tem canudo de formatura. Tem uns livros, 20 livros é o curso básico. Tá aqui, ó. Se você quiser comprar esses livros ou anel, você vai me chamar nesse WhatsApp aqui, ó. Tá aí o WhatsApp. Me chama agora e fala, Pastor Josiel, eu quero comprar essa coleção do curso de teologia. Então me chama nesse WhatsApp aqui, ó, tá bom?